Evangelho de João, capítulo 11. Na minha Bíblia tem um título que diz A Ressurreição de Lázaro. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Betânia era a aldeia que ele fazia parte, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido os pés, ungido o Senhor com vento, enxugou-lhe os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo. Olha que diz, ó, aquele que tu, que diz aí? Que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ou seja, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondendo: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam, ou seja, eles entendiam que Jesus falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, um dos discípulos, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, lá na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, que diz aí? Viverá. E todo aquele que vive e também crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? E disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam,
consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na dizendo: ela vai ao sepulcro para ali chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse-lhe: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, também fazer com que esse não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Repita comigo. Disse-lhe Jesus o quê? Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Faz 4 dias que ele morreu. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, lhe disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, ele clamou com uma grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que vinham, vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. A igreja diga amém. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã, Senhor. Ah, Deus, esse momento é o momento de sermos ministrados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Minha oração, Senhor, é que o Senhor possa liberar os céus aqui sobre esta igreja. A minha oração é que o Senhor possa desobstruir, Senhor, os nossos ouvidos e o nosso coração para sermos ministrados nesta manhã. Eu sei que algo grande, algo bom o Senhor fará, meu Pai. Eu sei que nesta manhã o Senhor tem algo especial para marcar cada vida aqui. Não nos deixe sair como entramos, mas fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte para Ele. Amém, queridos? É uma das passagens mais belas de todas as passagens dos evangelhos. Não consigo entender porque os outros discípulos e também os outros escritores não falaram sobre ela. Mas é uma mensagem importante. É a mensagem que fala quando Jesus ressuscitou um grande amigo. Sabe que essa palavra amigo é uma palavra que hoje ela não tem o mesmo sentido que tinha antigamente. Antigamente, quando nós falávamos amigo, nós estávamos falando de alguém que era praticamente um irmão, e às vezes até muito mais que um irmão. Às vezes nós falávamos amigo, nós falávamos de alguém que conhecia os nossos segredos, e às vezes nem para um irmão nós contamos segredos, às vezes nem para um irmão nós compartilhamos a nossa vida, mas às vezes sentimos segurança de chegar para um amigo e falar para ele, contar para ele os nossos segredos, sem medo de sermos rejeitados, sem medo de sermos exortados, porque nós falamos, nós confiamos. E quando nós falamos aqui de Lázaro e falamos que ele era amigo de Jesus, eu estou dizendo que Jesus, ele estimava muito a Lázaro. Eu estou dizendo que Jesus, ele tinha um relacionamento muito próximo, um amor muito fraterno com esse tal Lázaro. Era alguém que ele amava, era alguém que com certeza Jesus sentava, eles batiam um papo, eles conversavam, davam risada. Pode ser que esse Lázaro era alguém que Jesus frequentava muito a casa dele, porque eles eram amigos, um conhecia bem o outro, e com certeza os dois ali conversavam, os dois ali compartilhavam problemas, compartilhavam crises,
E alguém pergunta, pastor, será que Jesus tinha crise? Tinha, ele era humano como eu e você. E com certeza ele conversava com Lázaro, e Lázaro contava as coisas para ele, e Jesus também contava as coisas para ele. E com certeza, nos momentos de confidência, nos momentos de papo, um olhava para o outro e falava assim, mas você não pode contar isso para ninguém, você é meu amigo, eu confiei só em você. E Jesus falava, não, pode ficar tranquilo que eu não vou contar isso para ninguém. E Jesus não contava, lógico. E com certeza Jesus contava coisas para Lázaro, e Lázaro dizia, olha, isso daí não vou contar para ninguém, pode deixar que eu vou guardar comigo. Tem uma expressão que a gente até usa, né? Vou levar para a sepultura isso comigo. Lázaro realmente foi para a sepultura, né? Mas ele saiu depois para a glória de Deus. Mas eles eram amigos. Eu quero dizer para você que os dois, eles tinham uma proximidade. Existia um laço de carinho, um laço de respeito e um laço de amizade. E com certeza, nos momentos difíceis de Lázaro, ele corria para Jesus. Com certeza, nos momentos de crise de Lázaro, ele não tinha receio de correr lá e ir atrás do Senhor. Com certeza, nos momentos complicados da vida dele, ele sabia que Jesus era um amigo que ele poderia confiar. Ele sabia que em Jesus ele tinha um refúgio, ele tinha um porto seguro. Quem está entendendo? Diga amém. Mas teve uma vez que Lázaro ficou enfermo. E diz a Bíblia que nesta época, a perseguição sobre Cristo, ela se agravou muito. A perseguição sobre o Senhor, ela foi cada vez mais agravando. E os judeus, eles não suportavam mais a Cristo. Eles não suportavam mais ouvir as pregações de Cristo. Eles ficavam cada vez mais incomodados de ver os milagres que o Senhor fazia. Eles ficavam cada vez mais incomodados de verem Jesus andando por aquelas ruas, e por onde ele passava, as pessoas eram curadas, os enfermos eram libertos, os endemoniados, eles eram libertos das suas opressões malignas, e eles já não suportavam mais. E diz a Bíblia que Jesus, lá em Judeia, ele era perseguido. E a Bíblia vai dizer que Lázaro, quando fica enfermo, quando ele começa a ficar doente, nós não sabemos qual era a doença que ele tinha, mas era uma daquelas doenças sérias naquela época, que não tinha tratamento, que não existia remédio para aquela doença. E naquela época a medicina era uma medicina muito rudimentar. Eles não tinham os recursos como de hoje, do antibiótico, eles não tinham os tratamentos de hoje, não existia a injeção como nós temos hoje de Bezetacil. Ele estava ali muito enfermo, e com certeza ele chegou para as suas irmãs e falou, olha, vai atrás de Jesus. Eu sei que está difícil para ele vir aqui, eu sei que ele tem sido perseguido aqui nessas regiões, ele tem vindo com muita cautela para cá, mas avise para ele, dê a notícia para o meu amigo, fala para ele que eu não estou bem, diga para ele que eu estou muito mal de saúde, que eu estou muito doente, fala para ele vir aqui e orar por mim, porque eu preciso de um milagre. E as irmãs, mais do que depressa, foram atrás do mensageiro e pediram para que o mensageiro fosse atrás de Cristo e dissesse para ele aquilo que estava acontecendo com Lázaro. Quem está entendendo, diga amém. E diz a Bíblia que esse mensageiro foi, e ele encontra Jesus com os seus discípulos, e aquele mensageiro chega e fala, olha Jesus, eu tenho uma mensagem. Lázaro, o teu amigo, ele foi direto, ele falou assim, Lázaro, aquele que é teu amigo, ele está doente, ele está muito enfermo. As irmãs dele pediram para vir atrás do Senhor, para o Senhor ir lá orar por ele. O Senhor escolheu o melhor horário, sair daqui e ir lá fazer uma visita, porque ele não está bem. E Jesus ouviu aquela notícia daquele mensageiro, o mensageiro se retirou, e Jesus chega para os seus discípulos e ele fala assim, olha, nós precisamos ir lá, nós precisamos ir até a casa do meu amigo Lázaro. Mas o interessante que os discípulos, quando ouviram aquela palavra, os discípulos sentiram medo. O medo é um dos mecanismos que nos faz sobreviver, porque é por causa do medo que eu não vou arriscar minha vida, é por causa do medo que eu tenho cautela, por causa do medo, o medo de me queimar, o medo de me machucar, o medo de cair, o medo da altura, é por causa desse medo que eu estou vivo.
Porque se eu não tivesse medo, eu já teria morrido, nós já teríamos morrido. Quem concorda, diga amém. E eles sentiram medo, eles disseram: Senhor, mas peraí, como que nós vamos lá? Os judeus estão querendo a tua cabeça, como que nós vamos lá? Se formos lá, nós vamos morrer. Se formos lá, nós vamos morrer junto com o Senhor, porque eles não vão deixar nós sairmos de lá vivo. E Jesus falou: não importa, nós precisamos ir lá. Nós precisamos ir lá, porque através desta obra, através desse milagre, o nome do meu Pai será exaltado e glorificado. Pode ser que hoje você também entrou aqui sentindo medo de alguma coisa, sentindo preocupação com alguma coisa, mas Deus nesta manhã manda te dizer: não temas, porque o Senhor está contigo. E através dessa luta, através desse problema, através desta situação, o nome de Deus de alguma forma será exaltado e glorificado. Quem crê nisso, levanta a sua mãozinha para o céu, glorifica e aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. Você pode dar glória a Deus aí? Mas é incrível que mesmo... Parou o barulho, que benção. É incrível que mesmo Jesus amando a Lázaro, mesmo Jesus tendo Lázaro como amigo, o que mais me surpreende nessa mensagem, mesmo o Senhor querendo ir no imediato, Ele esperou, e Ele não foi no imediato. Isso aqui me dá um nó, queridos. Isso aqui me dá um nó, que eu só consigo tirar esse nó no final do texto. E minha pergunta foi: por que Jesus não foi lá naquela hora? Por que Jesus não saiu de onde estava e foi depressa? Porque Ele foi lá. Mas por que Ele não foi naquele exato momento? A grande pergunta nesse texto é: por que Jesus permitiu Lázaro morrer? Pergunte para quem está ao seu lado: por que Jesus permite algumas coisas nas nossas vidas? A grande pergunta desse texto é essa. A grande pergunta é essa. Porque os personagens principais desse texto aqui, além de Jesus e Lázaro, é Marta e Maria. E as duas disseram a mesma coisa. Quando elas se encontraram com Jesus, as duas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas falaram a mesma coisa. Isso estava tão forte no coração delas, que quando elas encontraram Jesus, as duas, elas encontraram em momentos diferentes, mas as duas disseram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque elas foram vendo Lázaro em cima da cama, pedindo para chamar Jesus, chamando por Jesus, e elas ali: mas eu já chamei, mas cadê ele? Eu não sei, ele não veio. E Lázaro ali, decepcionado com o amigo, porque ele tinha Jesus como amigo, falou: meu Deus, ele é meu amigo, cadê ele? E elas viram o irmão ficando cada vez mais enfermo. Elas viram o irmão morrendo. E elas sabiam: Jesus vai chegar a qualquer momento desses, não é possível. E elas viram Jesus chegar, ou melhor, não chegar. Elas viram o irmão morrendo. Elas viram o irmão sendo sepultado, e elas ali vendo ele sendo sepultado, velado. E elas dizendo: não é possível, cadê ele que não chega? Não chegou na sua enfermidade, não chegou no seu velório, e não chegou para o sepultamento. Aquela semana foi a semana mais difícil para aquela família. Quem entendeu, diga amém. Aquela semana foi a semana mais dura para aquela família. Olha, essa semana eu fui num velório, eu fui ministrar num velório. E o velório que eu fui era de uma senhora acho que tinha mais de 80 anos, estava na cama, 5 anos já, muito enferma. E a família estava bem tranquila, porque entenderam que a senhora foi descansar. E por aí vai. Mas na sala da frente tinha um rapaz de 20 anos sendo velado. Um rapaz que amanhã ia para a Rússia, tinha assinado um contrato contínuo. Por causa do celular, recebeu uma facada. Então assim, imagine uma família de um menino de 20 anos, menino que tinha todo um futuro para frente, morrer por causa de um aparelho de celular. A morte é uma coisa muito estranha, irmãos.
E essa família aqui, elas estavam sofrendo por causa da morte de Lázaro e por causa do descaso de Cristo. Então elas velaram o irmão, elas enterraram o irmão e elas voltaram para casa. E elas voltaram decepcionadas, a palavra é essa, decepcionadas, porque Jesus não tinha chegado. E a Bíblia vai dizer que depois de 4 dias que ele estava morto, Jesus resolve aparecer. E a pergunta permaneceu: por que ele não veio? Por que ele não curou? Por que ele permitiu essa morte? Algumas perguntas que nós temos, elas ficam como que sem respostas. Por que Deus permitiu esse desemprego na minha vida? Por que Deus permitiu o meu casamento passar por essa fase? Ou talvez acabar? Por que Deus permitiu na minha casa essa enfermidade? Por que Deus permitiu? E nós ficamos perguntando, por que Deus permitiu? E às vezes eu sou constrangido com algumas pessoas que chegam para mim, pessoas boas, que pelo menos eu julgo pessoas decentes, pessoas boas, chegam para mim e falam: pastor, por que eu estou passando por isso? Sou fiel a Deus, eu venho para a igreja, eu não faço mal para ninguém. E eu olho para essas pessoas, eu não sei o que dizer, queridos, porque nós não entendemos o agir de Deus. Diga para quem está do teu lado: nem sempre nós vamos entender o agir de Deus. Você está entendendo isso? Quem está entendendo? Diga amém. Pode ser que hoje você está aí com um nó na sua cabeça, tentando responder uma resposta, procurando uma resposta, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê desta situação, o porquê desse problema na minha vida, o porquê dessa situação na minha casa. Só que nesta manhã Deus manda dizer para você: não se preocupe, porque hoje você não entende o agir, hoje você não entende o porquê dessa decepção, hoje você não entende o porquê desta luta, mas um dia você vai entender e você verá a glória de Deus na tua vida. Quem acredita nisso, aplauda e exalte ao nome de Deus. Aleluia! Daí, queridos, daí o que acontece? Jesus chega. Quando ele chega, ele foi recepcionado pelos moradores de Betânia. Eles olhavam assim para Jesus. Eles não tinham coragem de falar nada para Jesus, mas eles olhavam assim, e na mente deles, mente maldosa, as pessoas têm a mente muito maldosa. Olha lá, agora é a hora de chegar. Hoje, o cara já morreu faz 4 dias, agora é a hora de chegar. Agora não adianta. E Jesus foi chegando, e diz a Bíblia que Maria, ou melhor, que Marta foi ao encontro dele. Marta foi a primeira. Marta se apressou quando ela soube que Jesus estava chegando, ela correu para encontrar com ele. Quando ela chega para Jesus, a primeira coisa que ela fala: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor chegasse aqui há 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. Não faltava fé para elas, porque elas sabiam que independente da doença, se Jesus estivesse lá, a doença ia sair. Então elas tinham fé para isso. Quem entendeu, diga amém. E Jesus ouviu aquilo, e ele começa a falar sobre a ressurreição. Ele começa a dizer: mas eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, em outras palavras, estava dizendo para elas: não importa o que tenha acontecido com o seu irmão, eu estou chegando, e aonde eu chego, eu trago vida. Eu estou chegando, e onde eu chego, eu trago restauração. Eu estou chegando, e onde eu chego, eu trago cura. Eu estou chegando. Levanta a sua mão para o céu, porque Jesus está chegando na tua vida hoje. Levanta a sua mão para o céu, porque Jesus está chegando na tua casa hoje. O Senhor está chegando no teu casamento hoje. O Senhor está chegando na vida de alguém nessa manhã que você está orando. O Senhor está chegando na vida do teu filho. O Senhor está chegando na tua vida financeira, e Ele está dizendo: onde eu chego, eu trago uma porta aberta. Onde eu chego, eu trago cura. Onde eu chego, eu trago restauração. E nesta manhã Ele está chegando na tua vida. Quem acredita nisso, glorifica e aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia.
Quem crê nisso, diga amém. Ele entra em Betânia. Quando ele entra, ele vai chegando em direção à casa. E Maria se levanta de lá. E Maria vai agora ao encontro dele. Toda chorosa, decepcionada também. Quando ela chega, ela teve uma atitude diferente da irmã. Maria era mais emotiva. Tem gente que é mais emotiva do que racional, né? Tem gente que é mais racional do que emotiva. Tem gente que consegue ter o equilíbrio. Tem gente que não é nada, né? Tem gente que é só o sangue do Cordeiro de Deus. Maria era muito emotiva. Quando ela viu Jesus, por mais que ela, lá no intelecto dela, ela dizia, que decepção, ela cai de joelhos. Ela cai nos pés do Senhor e abraça os pés dele. Ela fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. E Jesus fala assim, não, mas só ressuscitei minha vida. E se você crer, você verá a glória de Deus. Interessante, quando elas começaram a ouvir Jesus falar sobre ressurreição e a vida, elas acreditavam na ressurreição do último dia. Só que Jesus não falava dessa do último dia. Jesus falava da ressurreição daquele instante de Lázaro. E Jesus chegou para elas e perguntou, onde vocês colocaram o irmão de vocês? Está lá, tem que voltar para lá fora da cidade. Está lá numa gruta, então vamos lá. E todos pensavam que Jesus iria só para ver o sepulcro. Todos pensavam que Jesus ia arrumar um vasinho de flor e ia colocar lá. Todos pensavam que Jesus ia mandar fazer uma coroa e escrever lá do seu amigo Jesus e dos discípulos ao morto. Eles pensavam que Jesus ia fazer isso. Jesus falou, onde vocês o colocaram? Eu quero ir lá, me leva até ele. E levaram Jesus. E quando eles chegaram na frente daquele sepulcro, todos começaram a chorar. E o próprio Jesus chorou. E diz a Bíblia, antes de ele chorar, ele se moveu de íntima compaixão. Ele sentiu a dor daquela família. O que mais me surpreende ao ler os evangelhos é saber que o Jesus, o meu Deus, Ele é um Deus que sente as minhas dores. O que mais me surpreende nos evangelhos não é saber que Jesus caminhou sobre as águas. O que mais me surpreende nos evangelhos não é saber que Ele multiplica pães e peixes. O que mais me surpreende no evangelho não é saber que Ele vai cuspir no chão se for preciso, vai fazer lodo passar nos olhos de um cego e o cego vai enxergar. Não, o que mais me surpreende é saber que o Criador dos céus e da terra, aquele que João teve a revelação e escreveu lá no primeiro capítulo, dizendo que por ele foram feitas todas as coisas. Ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus. O João mesmo disse, o que mais me surpreende é saber que Jesus, o Criador do céu e da terra, quando ele me vê chorando, quando ele te vê chorando, ele sente a tua dor, ele sabe aquilo que você passa. O que mais me surpreende é saber que o Deus que eu sigo, que o Deus que eu creio, ele conhece as minhas dores, ele conhece o meu limite. Ele não fica longe, ele não fica distante. Quando você chora, ele chega junto de você e ele te diz, filho, não chores, porque eu estou contigo para da vitória. Quem crê nesse Deus, levanta a mão para o céu e aplauda e glorifica o nome dele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia! Ele sente as nossas dores. Diga para quem está ao seu lado, ele sente as nossas dores. Não foi assim que aconteceu quando ele chegou em Naim? A mãe chorava por causa do filho e ele sentiu a dor daquela mulher. Eles começaram a chorar, as lágrimas escorreram dos olhos dele. Daí os judeus, um olhava para o outro e falavam assim, olha lá, como que ele amava, né? Ele amava Lázaro. Porém teve outros que disseram, mas ele não podia ter curado Lázaro. Ele não poderia ter dado a cura para ele. Mais alguém dizendo, ele não poderia ter chegado antes. Eu quero nessa manhã falar para você que Jesus vai chegar a qualquer momento na nossa vida. Só que às vezes, ou melhor, quase sempre, ele vai chegar no tempo dele, que é um tempo diferente do nosso. Quem entendeu, diga amém. Sexta-feira eu ministrei aqui na igreja e foi um culto maravilhoso. Eu ministrei sobre Paulo e Silas. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam presos,
que era quase meia-noite, quando eles estavam louvando, cantando e orando, e Deus mandou um terremoto e as prisões foram abertas. Quando lá falava que era quase meia-noite, Deus falou no meu coração que quando eles estavam presos, o Senhor estava dizendo para eles: olha, hoje ainda eu vou entrar com a provisão. E era quase meia-noite, a provisão veio. É no tempo de Deus, é na hora do Senhor. Mas pode ter certeza que os ponteiros do céu, os ponteiros de Deus, eles não vão se atrasar. Na hora certa, a resposta, a provisão, a bênção de Deus, ela virá sobre a tua vida. Tenha fé, porque o Senhor está contigo. Amém? Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor essa manhã. Queridos, escuta o que eu vou te dizer. Ele chegou, depois que Lázaro já estava morto, sepultado, 4 dias sepultado. Para muitos não adiantava mais nada. Para muitos ele poderia ter evitado. Deus não evita. Ele permite nós passarmos por várias situações. Ele poderia ter privado essa família de passar por tudo isso. Mas que experiência eles teriam para contar? Nenhuma. Ele poderia ter corrido lá e não permitir que Lázaro morresse, mas ele permitiu. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que permite. Diga para quem está do teu lado: Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida. Permite, irmãos. Você sabia disso? Às vezes permite um desemprego, mas não se preocupe. Às vezes permite um problema em casa, uma doença, uma desilusão amorosa. Ele permite. E ele chega perto do sepulcro e ele dá uma ordem. Eu já estou aqui avançando porque a hora já passa. Ele chega perto do sepulcro e fala assim: tira essa pedra, a pedra que fechava a sepultura. E nesse momento, Marta era muito racional. Maria emotiva, Marta racional. Marta falou: Senhor, já cheira mal. Faz 4 dias. O corpo já está em processo de decomposição. E Jesus mais uma vez declara, e essa palavra eu quero ler com você, versículo 40. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Vou repetir: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Você vai olhar para quem está ao seu lado, você vai olhar para alguém, você vai dizer para essa pessoa: se você crê, você verá a glória de Deus. Diga para essa pessoa, aponte para ela e diga: se você crê, você também verá a glória de Deus. Diga para outra pessoa, o irmãozinho do outro lado, diga para ele: se você crê, você verá a glória de Deus. Lembra do teu problema? Agora olha para mim. Lembra do seu problema? Lembra da luta que você chegou aqui hoje? Se você crê, você verá a glória de Deus na tua vida. Eu quero saber quem crê aqui. Se você crê, então glorifica e adore o Senhor essa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Deus olhou para alguém: e aí, irmã? E aí, você crê? Eu creio. E você? Eu também creio. Vamos falar para arrancar a pedra? Vamos falar para arrancar a pedra. Amigos, arranque a pedra ali com a gente. E os amigos foram lá e começaram a empurrar aquela pedra. Empurrar aquela pedra, fazendo muita força. E arrancaram aquela pedra e ficou só aquela porta. Daí os judeus que estavam ali cruzaram os braços. Agora eu quero ver o que ele vai fazer. E todos cruzaram os braços. As irmãs olhavam lá dentro, viu o irmãozinho delas deitado lá no canto. Os discípulos, um olhando para o outro, dizendo: amigo, nós vamos ter que correr aqui hoje. Se nada acontecer, nós vamos ter que correr aqui hoje. Esse pessoal vai querer matar nós. Principalmente esses que coaram a pedra. Esses vão ficar bravos. Então até com a camisa do Corinthians. Vamos correr. Dudu? Eram corintianos. Daí eles já ficaram prontos para correr. Jesus olhou lá para dentro. Jesus, a vontade dele era correr e abraçar seu amigo. Mas ele se conteve, ele ficou lá fora. Não olhou para a multidão, não olhou para as irmãs, não olhou para os discípulos. Ele olhou para o céu. Diga para o teu irmão do lado: o segredo é olhar para o céu.
Fala assim, seu irmão, nos tempos de críticas, olhe para o céu. Não fica olhando, irmãos, para as críticas, não fica olhando para quem crê, para quem não crê. Olhe para Deus. Ele olhou para o céu e fez uma breve oração. E a oração, quando ela é lá dentro da alma, tem resposta. Ele ergueu as mãos e olhou para o céu e falou assim: Pai, ele estava falando com Deus, Pai, graças te dou por teres me ouvido. Ele não tinha nem orado, mas ele já estava dando graças, ele já estava agradecendo, porque ele sabia que Deus já sabia o que ele orar, e mais, já sabia que Deus iria responder. Entendeu? Ele já estava agradecendo pela oração que Deus iria responder. Pronto. Falou: Pai, graças te dou por teres me ouvido, porque eu sei que sempre me ouves. Eu digo isso por causa da incredulidade desse povo que está aqui. Ele fala isso. Ele vira os seus olhos em direção a Lázaro, lá dentro da sepultura, e fala assim: Lázaro, amigo, ei, venha para fora. Amigo, venha para fora. Lázaro estava deitado, todo enfaixado, com as mãos amarradas, parecendo uma múmia, os pés amarrados, tinha um lenço no rosto dele, estava assim. E quando Jesus gritou lá de fora: Lázaro, venha para fora. Quando ele gritou: Lázaro, ressuscite. Quando ele gritou: amigo, venha para fora. Diz a Bíblia, queridos, que Lázaro estava morto, estava ali gelado, o corpo gelado, em processo de decomposição. Mas quando Jesus gritou: Lázaro, venha para fora, aquele corpo que estava ali apodrecido, comido pelos bichos, aquele corpo começou a se recompor. Aquele corpo começou a se recompor novamente. Aquela carne gelada, ela começou a se aquecer. O sangue que estava parado, aquele sangue começou novamente a se aquecer e começou a circular por todas as veias do corpo de Lázaro. Aquele pulmão que estava retraído, aquele pulmão começou novamente a funcionar. Aquele pulmão começou novamente a funcionar. O coração a pompear o sangue. Pastor, mas ele estava enfaixado, ele estava com as mãos e com os pés atados, mas não adianta. Quando Jesus dá ordem, até aquele que está enfaixado, ele tem que caminhar. Eu glorifico a Deus, porque hoje você pode ter entrado aqui dizendo: eu estou com as mãos enfaixadas e com os pés enfaixados, eu não consigo fazer nada, não consigo dar um passo para frente, não consigo colocar minha mão e as coisas acontecerem. Não conseguia, porque a partir de hoje Jesus está dizendo: amigo, amiga, vem para fora, porque é tempo do povo saber que existe um Deus poderoso no céu e na terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome de Deus? Feche os teus olhos, aplaude o Senhor. Feche os teus olhos, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Lázaro saiu, irmãos. Lázaro saiu lá de dentro pulando, talvez. Deus saiu. Quando ele chegou lá fora, sabe o que aconteceu com aqueles que estavam criticando? Sabe o que aconteceu com os incrédulos? Sabe o que aconteceu com aqueles que estavam zombando? Sabe o que aconteceu com aqueles que estavam questionando? Sabe o que vai acontecer com aqueles que estão duvidando, criticando e zombando? Sabe o que vai acontecer com aqueles que estão olhando para você, estão falando que você está derrotado? Sabe o que vai acontecer com esses? Pergunte para o irmão do seu lado: sabe o que vai acontecer com esses? Eles olharam para Jesus e eles levantaram a mão e se converteram. E disseram verdadeiramente: esse homem aí, ele é o Filho de Deus. Jesus nunca mais foi questionado em Betânia, porque todos ali souberam e viram o poder do Senhor naquele lugar. Lázaro, Jesus abraça o seu amigo Lázaro. Talvez Lázaro falou assim: ó amigo, por que você demorou tanto? E Jesus dizia: para que através da sua vida, para que através do seu testemunho, amigo, o nome do meu Pai seja glorificado. Sabe por quê? Esse tempo nós estamos esperando para que, quando acontecer, o único nome a ser glorificado
seja o nome de Deus. As promessas que estão acontecendo na minha vida e na tua vida, o único nome exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se hoje você tem um Lázaro, uma situação que é como um Lázaro na sua vida, eu profetizo a ressurreição, a bênção e a cura. E eu declaro, levanta suas mãos aos céus, eu declaro que através do seu testemunho, através daquilo que você vai contar, o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Só quem acredita nisso, aplauda e exalte ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Podemos orar? Vamos ficar de pé?